Despertar espiritualmente é uma escolha. É uma escolha. É claro que antes da pessoa fazer essa escolha, ela começa a ter alguns sentimentos, pressentimentos, intuições, desconfia que algo está errado no mundo, que a sociedade vai de mal a pior, surgem alguns conflitos. Esse é o primeiro passo, ou estes são os primeiros passos que levam ao despertar espiritual. Mas uma vez que a pessoa percebe que algo está errado e que dentro dela existe a possibilidade de conexão com algo maior, dali por diante o despertar é uma escolha que depende da pessoa, da sua coragem, da sua força de vontade, né? Da vontade de ser, porque a maior parte das pessoas não é, está apenas aí figurando nos palcos da vida, imitando, seguindo fulano, beltrano, cicrano. Então a maior parte das pessoas não é, está aí apenas como uma sombra, como marionetes, como fantoches. É assim que as pessoas são, em sua imensa maioria. Então o despertar espiritual, ele tem um preço. Para estar desperto é preciso estar disposto a enfrentar uma série de situações, porque quem uma vez desperta precisa manter o seu estado de vigilância constantemente, mesmo que aos trancos e barrancos. A zona de conforto está sempre lá, chamando o ser humano de volta para o sono, para que ele fique como um dorminhoco. Já o espírito, uma vez que desperta, chama o ser humano à responsabilidade e não lhe permite mais descansar. Uma vez que se desperta, vem uma batalha após a outra. Não é fácil em muitos instantes, notadamente em meio às pessoas que constituem a nossa sociedade hoje, seja o meio familiar, seja o lugar onde trabalhamos, sejam os amigos que procuram nos arrastar novamente para a sonolência. Então, quem desperta está numa luta constante com o meio externo. Estar desperto significa estar lutando contra o meio externo. Não que essa luta deveria existir, né? Essa luta apenas existe porque a maior parte das pessoas dorme e quem está desperto está sendo incomodado, perturbado pelos seus semelhantes, porque eles não querem que alguém desperte, que alguém esteja desperto, porque isso incomoda. Os dorminhocos se sentem incomodados com aquele que está desperto, com aquele que promove essa escolha, porque despertar é uma escolha que tem o seu preço, que tem o seu ônus, que tem as suas responsabilidades. E isso é para poucos. Isso é para poucos. Todas as pessoas poderiam despertar, mas poucas querem pagar o preço. Muitas sentem dentro de si e desconfiam que a vida é mais, que tudo isso não passa de uma grande ilusão coletiva, essa vida moderna. Muitas pessoas pressentem isso, desconfiam que algo está errado nessa vida, que a vida deveria ser muito mais do que é nos dias atuais. Então muitas pessoas até conseguem abrir um olho e enxergar um pouco para além da mediocridade. Só que a maior parte das pessoas percebe que uma vez que se acorda, existe um desafio. Manter-se acordado é um desafio constante, todos os dias, para o resto da vida terrena. O ser humano não encontrará mais o seu lugar em meio aos semelhantes. Ele se torna um errante. Ele se torna um errante. Mesmo que ele trabalhe, mesmo que ele tenha uma família, porque quem desperta
descobre que a sua pátria não é aqui no plano terreno. Isso Abdrushim mostrou muito bem em sua obra Na Luz da Verdade. Em vários instantes ele falou que o grande problema do ser humano foi ter feito do plano terreno a sua pátria, ter se apegado ao plano terreno. E a maior parte das pessoas está apegada ao plano terreno. Então, despertar é perceber que nós não somos daqui, que estamos aqui apenas de passagem, que precisamos sim trabalhar, fazer um uso das coisas, mas não podemos nos prender a nada disso. O nosso espírito precisa continuar vigilante e olhando para o alto. Como se olha para o alto? Através da visão do espírito, que é a intuição. Então, onde a intuição está desperta, o ser humano está conectado a planos mais elevados. E muitas vezes ele se depara com conflitos, ele experimenta conflitos. Quando a sua vontade espiritual aponta para uma direção e o meio externo, a sociedade humana, tudo isso aponta para uma outra direção. Mas é preciso seguir o caminho espiritual, então muitas vezes vamos na contramão do mundo. E é assim, é o preço, não deveria ser. A vida terrena deveria estar adaptada à vida espiritual. A vida terrena deveria ser um espelho da vida espiritual, mas não é. Porque os seres humanos, por causa do cultivo excessivo da mente, romperam a ligação com as alturas. Os seres humanos romperam, eles próprios se expulsaram, eles próprios romperam essa conexão. E hoje a humanidade, ela jaz abandonada porque ela mesma forçou a situação. Quando seguiu cegamente os interesses mentais presos à terra, deixando de lado a intuição, que é a verdadeira visão de que o ser humano possui. Então, estar desperto é estar com a sua intuição atuante. E estar desperto, despertar, é uma escolha. A pessoa pressente dentro dela que a vida é mais do que ela até então desconfiava. Mas dali por diante, romper com os pré-condicionamentos, com a rigidez da vida, com os dogmas, com a libertinagem, tudo isso é uma escolha. Romper com isso é uma escolha que tem o seu preço. Mas é uma escolha que o ser humano deve arcar se ele quiser salvar o seu espírito. Porque, do contrário, o espírito continuará enclausurado dentro do ser humano, não se manifestando e não se desenvolvendo. E se o espírito não se desenvolve ao longo da vida terrena, ele retorna pobre, medíocre para a matéria fina, depois de desencarnar. E não tem como ascender conscientemente até o plano espiritual, porque somente espíritos despertos e conscientes conseguem retornar para a pátria, depois de várias reencarnações aqui na Terra, se estas reencarnações forem bem aproveitadas. Então, despertar é uma escolha. É uma escolha e é preciso sustentar essa escolha para o resto da vida, em meio às dificuldades, em meio às tentações, em meio aos altos e baixos da vida, em meio à bitolação dos semelhantes que estão em volta, buscando impedir o avanço daquele que está desperto. Então, despertar é uma escolha que precisa ser sustentada para o resto dos dias. Para o resto dos dias. Obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu, gente!